E hoje a minha conversa é com Sara Jane Batista. Ela que é médica, radiologista e uma militante atuante na luta contra o câncer de mama na nossa cidade. Seja bem-vinda, Sara Jane. Obrigada pelo convite, Amorim. Sara Jane, seguindo a linha de tempo de sua vida, dos seus objetivos, das suas escolhas, eh, como foi que você chegou à medicina e à radiologia seguindo essa linha do tempo? A medicina para mim chegou, na verdade, na forma de um sonho que pertencia ao meu pai. O meu pai sonhava em ser médico. Ele propôs ao pai dele, na época dele só havia medicina no Rio de Janeiro, que o pai bancasse, que ele pagaria de volta, mas o pai argumentou que não, tinha outros filhos e que não ia poder dar a mesma oportunidade, e findou que o meu pai não teve a chance de ser o tão sonhado médico. E ele influenciava categoricamente, qualquer filho que quisesse fazer medicina, ele apoiava, e eu, como sempre muito ligada a ele, muito obediente, com 16 anos, liguei para ele já na hora de fazer a inscrição no vestibular: "Pai, eu me inscrevo em quê?" Ele: "Medicina". E eu marquei o xizinho e passei no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco e comecei a cursar, e para mim era um mundo novo, um universo, eu não tinha nem ideia do que era uma carreira médica, né, uma carreira profissional de uma forma geral. E eu fui me identificando com o trabalho, com o que a gente podia fazer dentro da medicina, e que a medicina é um universo. E a radiologia, ela pertence a todo esse universo. Você estando na radiologia, você faz um pouco de ginecologia, um pouco de pediatria, um pouco de obstetrícia, um pouco de urologia, e você vai transitando. Dentro disso, eu fui me identificando e começando a fazer estágios dentro da radiologia fora do país, porque minha universidade, ela tinha um convênio com a Universidade Federal, a Universidade da verdade não federal, a Universidade do Porto, em Portugal, que é uma universidade pública, e eu fazia estágios lá no meus períodos de férias. Depois, quando eu me formei, eu continuei esse estágio, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz as provas de título e eu sou titulada em radiologia já desde a época que eu cheguei de volta. De volta para o Brasil, você já se intitulou Radiologista. radiologista. Fiz as provas, eu tenho RQE. E aí, o que foi que te puxou para a radiologia? Qual foi o seu interesse? O que foi que te inspirou? Eu acho que eu vou ser radiologista. Por quê? A curiosidade e a tecnologia. Na radiologia, você sempre está evoluindo. As pessoas, por exemplo, a gente está passando um momento onde grande parte da população está assustada com a inteligência artificial. Eu encaro a inteligência artificial como minha maior aliada. Hoje eu faço diagnósticos mais precisos e eu já introduzi a inteligência artificial na minha clínica, eu já tenho placas com inteligência artificial, e eu estou conseguindo dar melhores diagnósticos. E esse é meu objetivo, sempre crescer, sempre ser melhor, sempre, e isso é uma marca da minha personalidade. Então, a radiologia, juntamente com a medicina, para você é sinônimo de tecnologia e melhoramento sempre, né? Crescimento, aprendizado, você sempre, cada paciente ele é diferente, você não tem a mesma coisa, cada vez que um paciente novo chega para mim, ele chega com uma história diferente, com uma imagem diferente, às vezes o diagnóstico é igual, mas a conduta e o tratamento aparece de uma forma completamente distinta. Muito importante, muito interessante. Agora a gente vai entrar num assunto muito importante e que você tem muito conhecimento, porque, eu sei que você atua nisso, eu já li muito sobre a sua atuação. Como é definido esse diagnóstico? O câncer de mama, costuma ser uma doença insidiosa, que demora a dar os primeiros sinais. Então, do momento em que a mulher faz o diagnóstico, na maior parte das vezes, aquele câncer já está há muito tempo lá dentro. Às vezes, até para o nódulo se tornar palpável, Uhum. e você consiga identificar só com o tocar com as mãos, ele já tem mais de 3 centímetros. Com certeza, ele tem mais de 7 anos. Meu Então, Deus. o rastreamento do câncer de mama nas mulheres assintomáticas é o que faz com que haja uma mudança na vida da mulher.
Porque se a gente faz um diagnóstico nos 2 estágios iniciais, o estágio 1 e o estágio 2, você leva a 95% de chance de cura. Quando eu cheguei a morar no Piauí, aqui para morar, eu vi essa grande dificuldade. As pessoas não tinham o conhecimento da possibilidade. Então, eu montei a minha primeira estratégia, que era o rastreamento de câncer das mulheres picoenses. E aí, com isso, eu acabei expandindo. Em 2022, eu atendi a um projeto do governo do estado do Piauí, uma licitação, e eu hoje trabalho com 2 unidades móveis, que são caminhões, carros adaptados com mamógrafos dentro, e a gente anda pelas cidades do estado do Piauí. Esse rastreamento, só para você ter uma ideia, até o ano de 2022, só 4% da população piauiense tinha acesso à mamografia. No ano de 2023, nós mudamos essa realidade para 75% das mulheres. Meu Isso me Deus. deixa muito feliz. Vocês mudaram a realidade da epidemiologia piauiense, né? Da estatística. Além disso, nós levamos chance de cura e tratamento para mulheres que moravam em lugares que eram impossíveis, muito distantes, com muita dificuldade financeira para chegar, e o carro chega e para na porta dela e faz o exame. Isso me deixa muito feliz. É um trabalho que eu hoje me dedico de corpo e alma para que ele funcione bem. E a gente tem progredido e tem visto, infelizmente, o estágio do diagnóstico no Piauí ainda é tardio. A gente ainda está fazendo o diagnóstico, na maior parte das vezes, no estágio 3. Por quê? Porque a mulher só chega para fazer o exame já mais tardiamente. Quando ela já conseguiu tocar o nódulo. Às vezes ela nem toca, Hum. porque ela não sabe fazer o O toque, exame, né? o autoexame. autoexame. Mas o que acontece? Com a cultura que nós estamos implementando, levando conhecimento, mostrando que afinal a mamografia dói, mas também não é uma dor tão forte, Sim. que vai incapacitar você, mostrando que é possível fazer o exame, que o exame é de graça, né? Então, porque eles são custeados pelo SUS. Então, é um exame que está acessível a toda a população. Nesse ano de 2025, nós já estamos fazendo o mesmo trabalho e me deixa imensamente feliz. Porque o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. Lógico que quando a gente encontra uma mama suspeita, um nódulo suspeito, é necessário complementar com o estudo histopatológico, né, a biópsia. Mas isso a gente seleciona aquelas mulheres que precisam e elas vão para as unidades realizar. Então, realmente está sendo mudada a história do Piauí, a história do câncer de mama no Piauí com esse trabalho. Muito bem. Então, dando acessibilidade, levando acessibilidade para as mulheres, não só na nossa região, como no Piauí inteiro, né? Com o seu trabalho, com seus caminhões. No Piauí hoje, essa questão do ranking de câncer que mais matam, como é que o Piauí está com relação ao Brasil? Ainda temos o câncer de colo como o câncer que mais mata, porque você sabe que o impacto epidemiológico ele demora alguns anos, né? Sim. Nós estamos desde o ano de 2023, então 23, 24, 25, eu acredito que nós vamos mudar essa perspectiva dentro de 5 anos. Quando a gente completar o 5º ano, nós já vamos ter uma perspectiva melhor. Mas o que eu acho mais interessante, Amorim, é quando a gente olha individualmente, caso a caso. Quando a gente chega numa cidade como Dom Inocêncio, que dista 500 quilômetros do mais próximo mamógrafo, e a gente faz um 500 diagnóstico. quilômetros. A gente faz o diagnóstico e oferece o tratamento, porque imediatamente é notificado, né? A secretaria é notificada. Isso me deixa muito satisfeita. Acho que é um trabalho que está fazendo uma mudança. E é isso que eu acho que a radiologia tem que ser, ela tem que trazer informação e possibilidade de mudança. A despeito de que eu também não só faço mama, eu gosto muito, mas dentro do meu trabalho tem uma coisa assim que é o meu dia a dia, que eu sento todo dia, que é fazendo ultrassom obstétrico, eu amo. Que já está relacionado com o início da vida, né? Exatamente. É outro estudo, é outro momento. Esse é um momento que agrega, que as famílias se reúnem. Começa com aquela ansiedade para saber qual é o sexo, daí a pouco já para saber se está tudo bem, e depois a gente acaba criando vínculos até comigo. Exatamente. Então,
o seu dia a dia, creio eu, que seja um mix de sensações, né? Você começa com um exame para saber o sexo de um bebê que vem aí, para alegrar uma família, começar uma vida, e também pode intercalar com um diagnóstico de câncer de mama que você vai ter que dar para alguém. Como é isso? Como é que você se prepara? Como é que você sai de casa para fazer isso? Olha, a gente precisa ter uma base espiritual, porque se você não tem uma base, há momentos em que você começa a enxergar as mazelas e começa a sentir muito a dor do outro, e é preciso que você esteja ali, especialmente como médica, também como apoio, como fonte de esperança, como fonte de informação, como fonte de amor, Sim. de amor. A última paciente de Picos que eu fiz o diagnóstico, ela chorou muito. É uma pessoa, ela chorava muito e a filha dela olhou para mim e falou: "Minha mãe tem chance de ficar curada?" E eu fiquei muito feliz em responder a verdade para ela. Com muita coragem e humildade, eu disse para ela: "Tem, tem Que sim". coisa boa. Isso faz muita diferença no meu dia a dia, então eu agradeço imenso. Às vezes eu me lembro, e eu queria marcar direito lá no vestibular. Olha. Olha, ainda bem que eu obedeci meu pai. Que bom. Então, você, eh, traz, essa notícia para a pessoa, mas também você tem a notícia para dar para ela de que ela tem sim condições de se curar. É porque o câncer de mama, se você faz um diagnóstico precoce, você pode afirmar categoricamente que existe 95% de chance de cura. É muito. Você É sim, é existe, bastante. é bastante. A gente sabe que existem casos em que não tem chance alguma, porque existem tipos de câncer que são muito agressivos. Mas eu não gosto de pensar assim, porque, na verdade, eles são muito raros e também a medicina ela evolui e ela galopa. Sim, Então, às vezes, eu estou aqui conversando com você e algum pesquisador lá do outro lado do mundo acabou de lançar um estudo, né. encontrou um quimioterápico novo que vai resolver o problema do câncer tipo triplo X, vamos dizer, que é um Sim. câncer mais difícil. E então eu sempre gosto de trazer comigo a esperança. Para os meus pacientes, para a família dos meus pacientes, eu sempre abro que tudo começa com esperança. Bem, a gente falou de exame, a gente falou de começo de carreira, de como você chegou nessa altura, né, da carreira. Quais os exames eles devem ser feitos para certificar o diagnóstico e também, eh, acompanharem o tratamento? A mamografia, ele é o exame padrão ouro durante todo o tratamento, porque a gente faz a mamografia para rastreamento. Quando localiza a doença, ela passa a ser chamada de mamografia diagnóstica, e a gente, mesmo quando a paciente é tratada, continua acompanhando para ver se ela é recidiva local, para ver, e ela fica durante um tempo sendo acompanhada, lógico, orientada pelo médico oncologista dela, mas ela fica na mamografia e nos exames auxiliares, como ultrassonografia, às vezes repete biópsia. Isso aí é muito individualizado. Cada caso é um caso e ele vai sendo orientado pelo médico que está acompanhando o tratamento e a gente fica na retaguarda só do diagnóstico. Uma dúvida que eu acho que não é só minha, o paciente que ele está em tratamento de câncer, por exemplo, a mulher ela já está no tratamento de câncer de mama e ela precisa ver como vai a evolução dela. Só que o sistema imunológico, como a gente sabe de uma pessoa que está em tratamento de câncer, não está tão bem. E também tem essa questão dos raios, né, que ela é submetida. Como é que vocês trabalham essa questão? Você fala os exames radiológicos, Isso. não, na verdade, a radiação da mamografia ela é muito baixa. Ela Ah, não vai causar nenhum prejuízo para a mulher. durante o Então ela tratamento, durante né? o tratamento, ela pode fazer quantas vezes ela precisar, não vai ter Ótimo. ela não precisa se preocupar com isso. Ela vai estar realmente imunossuprimida, ela tem que se preocupar mais com outras infecções, né, as infecções respiratórias, e ter cuidado com a imunidade dela, mas em relação à radiação não. De qualquer forma, ela vai fazer a cada 6 meses, a cada ano, então não vai ter Então não risco tem nenhum. problema, né? Não, de jeito nenhum. Ótimo. Uma pergunta
que é interessante e que as pessoas gostam de saber. O que a radiologia ela te ensina, te ensinou e te faz mudar e melhorar coisas nas suas relações de vida? Olha, a radiologia me proporcionou participar da vida das pessoas. E a gente participa como espectador e acaba sentindo empatia, participando dos problemas, participando das alegrias, das tristezas. Isso me faz ficar mais empática. Eu acho que foi realmente uma coisa que foi muito trabalhada em mim pela radiologia, foi a empatia. Me solidarizar com a dor do outro, com a alegria do outro, participar dos momentos, e você começa a ver o crescimento disso, inclusive dentro da minha própria família. Hum. Eu fiquei muito feliz quando a minha filha me participou que queria ser médica. Ah, que lindo. É, e aí lá se vão 4 anos e ela já está no 4º ano, apresentou o TCC Você dela tá no 4º ano? no 4º ano, já apresentou o TCC, já tirou a nota máxima, Meu e aí ela já brilhou e já encheu a mãe dela de orgulho. Será que ela vai seguir os passos da mãe na radiologia? Não sei, eu deixo ela muito livre para que ela escolha, porque é muito importante você acordar de manhã e o primeiro pensamento ser de gratidão. É. Gratidão que eu tenho para onde ir trabalhar e onde eu vou trabalhar me enche de prazer e me dá muita satisfação. Então eu quero que ela sinta isso como eu sinto todo dia. Eu vou para trabalhar, não com pesar, não vou cansada, às vezes eu chego exaurida, mas eu vou muito feliz. Ou virou uma vocação? Eu acho que eu aprendi a amar. Eu Aprendeu já a amar. estava lá e aprendi a amar. Que bom. Que bom que aprendeu a amar, né. É. Pessoal, hoje a minha conversa foi com Sara Jane Batista, ela que é médica, radiologista, nos ensinou muito sobre radiologia, sobre tecnologia com relação a exames de imagem, nos ensinou sobre câncer de mama, com relação à prevenção, com relação ao diagnóstico precoce. Eu amei essa conversa e até a nossa próxima conversa com a Amorim.